Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 11 falando sobre introdução à orientação a objetos, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o histórico, então eu vou comentar para vocês os conceitos que vocês já aprenderam comigo no Torne-se um Programador e a gente vai falar um pouco de quando vocês começarem a programar, como que o seu código vai tendenciar, né, a ficar desorganizado e como que vocês podem organizar o seu código utilizando a técnica de orientação a objetos. Bom, pessoal, vendo o histórico, vocês já aprenderam então comigo o quê? Alguns conceitos básicos, tá? Vocês aprenderam ali condicionais e loopings, né? Aprenderam funções. Então vocês sabem aí o que é os conceitos básicos, que é variáveis, por que serve uma programação, que é falar a língua do computador, né? Vocês aprenderam também condicionais e loopings, o poder que vocês podem fazer automatizando alguns trabalhos repetitivos usando loopings ali misturado, né? Mergeado junto com o condicionais. Aprenderam funções que vocês podem organizar essas duas lógicas aqui em funções, tá? Aprendeu ali programação orientada a funções ou programação estruturada, né? Que é uma forma de você programar com várias funções separadas em arquivos e assim vai. Aprendeu também a estruturar o projeto de vocês, né? Que é o quê? Criar uma pasta, organizar esses arquivos que são as suas funções em pastas e assim vai, tá? Aprendeu a organizar um pouco mais o seu projeto, né? Que é o que? Você organizar justamente as suas funções em arquivos, deixando com nomes significativos. Aprenderam também no quê? Que vocês, conforme vocês forem criando ali vários arquivos de várias funções, o seu código ele vai começar a ficar desorganizado e você vai começar a ter alguns problemas para identificar aonde está uma função ou aonde está outra função, tá? É lógico, isso depende muito de como você vai organizar os seus arquivos, tá? Então, por exemplo, você criou lá uma função que serve para calcular média. E aí você criou você criou um arquivo e falou que esse arquivo é cálculomedia.js. Você deu um nome significativo para a tua função, tá? Porém, gente, se você começar a ter vários arquivos, uma hora você vai começar a se perder, tá? Eu vou dar esse desenho aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que eu estou falando, tá? Esse desenho aqui parece lá um monstro lá, né? Mas vamos lá. Vamos pensar no seguinte, isso aqui, ó, é como se fosse o nosso código-fonte, tá? E aí você começou a digitar lá várias linhas. Quando você vai digitando várias linhas, você vai precisando criar coisas para te auxiliar, que são variáveis, né? Então você vai criando algumas variáveis e essas variáveis que você vai criando, você vai utilizando então ela no seu código-fonte para resolver a sua lógica de programação, tá? Então você vai lá, ó, eu criei essa variável aqui para jogar o valor de A, essa para jogar o valor de B, essa para jogar o valor de C, essa para fazer o resultado e assim vai. Então você vai criando várias variáveis para poder auxiliar ali no seu desenvolvimento. Aí você vai ver que dessas variáveis você vai usar os conceitos de condicionais e os conceitos de looping para preencher essas variáveis aqui. E conforme isso for crescendo, você vai ver que você vai começar a criar funções. Uma, outra, duas, três, quatro, cinco e assim vai. Você vai criando várias funções para resolver ali os problemas casados com essas variáveis, né? Para cada função você vai ter ali loops incondicionais dentro delas e dentro dessas funções você vai ter ali várias variáveis, um conjunto de variáveis. Depois disso aqui, gente, você vai começar a separar isso daqui em arquivo .js. Então vai ter ali vários arquivos .js, ok? E aí você teria ali um arquivo principal, que é o .html, que vai chamar todos esses arquivos JS que você criou, deixando o seu código lá organizado por enquanto, tá? Por quê? Você vai saber onde vai estar todas as suas funções, ok? Mas você não vai saber onde vai estar todas as suas variáveis. Tá? Porque as suas variáveis ela pode estar solta dentro do seu HTML, dentro do seu JS, dentro desse outro JS ou dentro desse outro JS. Imagina que você fez ali um cálculo da média. Aí você colocou todas as variáveis do cálculo da média dentro da função de cálculo da média. Porém, gente, se você tem uma função de cálculo da média interligado com outra função que é cadastro de usuário, por exemplo,
uma função vai ligar com outra função, tá? Quando elas se ligam, aonde que você vai deixar a variável usuário, por exemplo? No de usuário, e aonde você vai vincular o usuário com a função de cálculo da média, por exemplo, entendeu? E aí você começa a ficar perdido nessa parte, tá? E aí quando você fica perdido nessa parte, o seu programa começa a ficar muito grande, cheio de arquivos, igual esse que eu tô falando, e você começa a ficar um pouco perdido, o que que as pessoas começam a fazer? Criar documentações, tá? Então as pessoas começam a criar documentações para falar assim, ó, essa variável aqui, ela pertence a essa função. Essa outra variável aqui pertence a essa função. E essa outra variável aqui pertence a essa função, ok? Então você vai ter ali uma série de documentações. Legal, vai te organizar por um período, tá? Só que imagina que depois que você organizou tudo isso em documentações, você vai ter uma pilha gigantesca de papel na sua mesa, onde alguém não vai conseguir entender o que é essa documentação ou vai ter simplesmente uma preguiça de ler tudo aquilo que você documentou, tá? Ou seja, isso aqui também, depois de documentado, que aparentemente você organizou fazendo a documentação de onde que está cada variável para que um próximo usuário, um próximo desenvolvedor fosse pegar o seu código e entender, vai começar a ficar o quê? Desorganizado também, tá? Por que que ele vai ficar desorganizado, gente? Porque você vai ter uma pilha de documentos, uma pilha de funções, uma pilha de variáveis para ter simplesmente um sistema, tá? E aí, gente, quando você tem isso, o seu ou outro desenvolvedor, ou a pessoa que vai pegar o seu legado, que é o sistema que você acabou de construir, e aí um outro desenvolvedor vai pegar aquele seu código, não vai conseguir entender. E também, sabe o que ele vai querer fazer? Ele vai querer refazer todo esse seu projeto aqui, gastando muito mais dinheiro para a tua empresa, tá? Ou para a empresa que você é contratado. Então, gente, essa aqui não é uma maneira legal de se fazer. Por isso, gente, começou ali a existir a orientação a objetos, tá? Bom, com orientação a objeto, gente, a gente começou a fazer o quê? Objetos significativos, tá? Ou funções significativas separadas por arquivos, tá? Ao invés de você criar um código-fonte e vários outros código-fontes separados com variáveis separadas, tudo fora de lugar, a gente começou a fazer coisas que entrem dentro de um escopo, tá? Dentro de um escopo. Ou seja, o que seria escopo? Ou também, uma outra coisa que muita gente fala, encapsulamento. Tá? O que é uma coisa no escopo ou encapsulada, gente? É uma coisa que está organizada dentro de um mesmo contexto, tá? O que seria o mesmo contexto? Dentro do mesmo assunto, tá? Então, gente, o pessoal que começou a fazer ali com orientação a objeto, começou a organizar, então, todas as funções que ele tinha do seu código-fonte em arquivos separados, mas com variáveis que tenham contextos em cima daquilo que ele precisa desenvolver. Ou seja, que está dentro daquele escopo ou dentro do seu encapsulamento, tá? Para isso, gente, foi criado então a orientação a objeto, tá? Que liga ali ao seu código-fonte, fazendo com que você consiga criar instâncias, tá? Que seria clones de funções preparadas para resolver o seu problema. Ou seja, você começa a refatorar esse código aqui, deixando ele com menos funções, menos variáveis separadas e tudo que você precisa dentro de somente um escopo ou dentro de somente um encapsulamento, tá? É assim que foi criado o conceito de orientação a objeto, visando a organização. Sim, você vai ter vários arquivos separados, porém vai ficar mais fácil de você entender. Por quê? Vai ser como se fosse programas organizados dentro de um único programa. Então você tem aqui o seu código-fonte que vai ligar para todas as classes do seu projeto, tá? E cada uma desses programinhas aqui que é organizado, que tem funções internas dentro dele e variáveis que no caso vão se chamar atributos dentro dele, são chamados de classes, tá? Então, a gente viu lá que o quê? A gente faz umas funções e essas funções a gente consegue colocar variáveis dentro das funções, tá?
quando a gente cria um objeto, a gente cria uma classe. E essa classe, ela serve para a gente como modelo para as nossas instâncias, para que a gente possa clonar várias vezes o nosso código-fonte, tá? Então, gente, eu vou apagar esse quadro aqui e vou colocar ali alguns exemplos de classes e instâncias, tá? Então, pessoal, uma classe é o quê? É uma forma, então, de você organizar o seu código, onde ele tem ali variáveis e funções dentro de um modelo, tá? Uma classe, deixa eu corrigir aqui. É como se fosse o quê? Um modelo. Um modelo do quê? Um modelo de código pré-descrito para que quando você for programar e criar uma instância, o que acontece? Você consegue disponibilizar em uma variável, esse modelo disponível em um objeto. Difícil de entender, né? Mas vamos lá. Pensa no seguinte. Você tem lá esse software aqui que você fez com várias variáveis espalhadas, tá? Várias funções espalhadas. E vai chegar uma hora que você vai ter ali um monte de coisas espalhadas que você vai ter que criar ali uma documentação para identificar para onde está essa variável serve para qual escopo, esse daqui serve para qual função, essa daqui serve para qual função. E aí você fez tudo isso daqui na documentação, você vai ter uma pilha de documentações, tá? E aí quando você tiver uma pilha de documentações, as pessoas vão ter preguiça de ler as suas documentações e também não vai funcionar. E aí você começa a organizar o seu código em uma outra forma de se programar, que é a forma de orientação a objeto. E aí você começa a fazer o seguinte, ao invés de você criar variáveis espalhadas, você cria variáveis dentro de uma instância superior, tá? Não é mais uma função agora. Essa instância superior, ela é um modelo para ser utilizado depois. Lembra, a função também é praticamente um modelo, mas é um modelo que você vai chamar depois para ela executar simplesmente uma ação para você, tá? Uma classe, gente, ela é um modelo que vai executar várias funções para você. Ou seja, uma classe, ela contém um conjunto de funções e um conjunto de variáveis, tá? Então, quando você cria uma classe, você cria um modelo e esse modelo te dá uma opção muito mais extensa, tá? Muito mais ampla. Lembra? Quando a gente começou a fazer o nosso programa lá, criando variáveis, criando loops e etc., a gente começou a organizar isso dentro de funções para fazer com que a função tenha todos os loops, todos os condicionais, todas as variáveis, tá? Agora pensa, uma outra instância superior, algo maior do que a função, é a sua classe, tá? A classe é algo maior que a sua função, porque na classe você tem um conjunto de funções e variáveis, tá? E essas funções e variáveis numa classe se dão o nome de variáveis igual a atributo, tá? E funções igual a métodos, tá? Então, quando você está criando ali uma classe, você cria variáveis que vão ser ali públicos, variáveis que vão ser acessados através de uma instância, você começa a criar, então, atributos da sua classe. Quando você vai criar funções que você vai conseguir acessar através de uma instância, você começa a criar métodos da sua classe, tá? Ou seja, o nome começa a mudar, tá? Não que seja coisa diferente, é a mesma coisa. O atributo é igual a variável e função é igual a método. Porém, a forma de organização como você fala atributo de alguma coisa, tá? Gente, o que é basicamente um objeto, tá? Para a gente entender melhor, imagina que isso daqui é um objeto, tá? Imagina, isso aqui é uma classe, tá? E aí eu tenho dois atributos dessa classe, a caneta azul e a caneta preta, tá? Então imagina, eu tenho um objeto com dois atributos. E aí uma ação. Qual seria a ação desse apagador? Apagar, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma classe
que agora eu estou adicionando duas variáveis, que seria dois atributos e um método chamado apagar, uma ação chamada apagar, tá legal? Ou seja, atributos de uma classe seriam as variáveis e métodos seria ali as funções, tá legal? Imagina o seguinte contexto. Se a gente tem algo mais ou menos assim, ó. A gente tem aqui um documento, tá? Ou um modelo, onde a gente tem aqui o nome apagador, tá? Que esse daqui é o nosso objeto, a nossa classe, tá? Então, esse modelo aqui é a nossa classe, tá legal? Então, a classe apagador, tá? E aí aqui dentro, gente, a gente vai ter o que então? O atributo caneta azul e o outro caneta preta. E aqui dentro a gente tem o método chamado apagar. Tá? Tá legal? Gente, imagina assim agora. A gente tem esse modelo aqui, tá? Ou seja, o modelo que é o apagador, tá? A gente tem um atributo caneta azul e o outro atributo caneta preta. E a gente tem a ação apagar, tá? Os atributos, gente, é o quê? É como se fosse variáveis. Ou seja, atributos que eu posso alterar. Se eu quiser tirar a caneta azul e colocar a caneta vermelha, eu posso? Eu posso. Atributos alteráveis, tá? Só que a ação apagar é uma ação que a caneta tem. Ok? Ela não pode ser substituída simplesmente porque é uma ação necessária para a caneta. Não, para o apagador, né? Ou seja, a ação apagar é a ação que alguém faz alguma coisa, tá? Ou a ação de algo. Exemplo também, um carro. Imagina que a gente tem aqui um carro, tá? Desenhei esse carro bem feio, né? Vamos colocar um carro melhor aqui. Imagina que a gente tem aqui um carro e a gente vai pensar, então, orientado ao objeto com esse carro aqui, tá? O que seria, gente? Os atributos desse carro aqui. Um dos atributos dele seria o pneu, o outro pneu, o motor, a porta, a outra porta, a janela. Todos esses seriam atributos do carro, ou seja, variáveis do carro, a marca do carro, tá? Agora, quais são as ações desse carro? Andar, parar, correr, quebrar. Então, essas são as ações de um carro, tá? A mesma coisa serve para o seu objeto. Essa organização, que é a organização da orientação objeto, faz com que você evite fazer esse tipo de solução para o seu programa, criando várias funções em arquivos separados, trabalhando ali estruturado e criando várias variáveis separadas, criando documentações, infinidade de documentações para ligar uma variável a outra função a outra função, justamente porque você trabalha desorganizado. Então, se você trabalha desorganizado e começa a utilizar os conceitos de orientação a objeto com esse estilo de documentação, vai ficar muito mais simples e mais fácil as pessoas que vai programar junto com você entenderem a mensagem que você quer passar ou entenderem o código que você está desenvolvendo, tá legal? Por isso, orientação a objeto é muito importante, tá? Então, gente, quando você cria uma classe, tá? Você cria um modelo. Um modelo para quê? Para que quando você for criar uma instância, você consiga utilizar esse modelo, consequentemente utilizando as variáveis e as funções, os métodos que tem dentro da sua classe, tá? Gente, criar uma instância é fazer um clone desse objeto aqui. É criar uma nova possibilidade de você inserir novos dados para essas variáveis e para essas funções, tá? Então, quando você utiliza ali o comandinho new instância, nova instância, o que você faz basicamente? Você cria uma variável,
onde dentro dessa variável eu vou ter esses atributos e esses métodos, tá? Onde eu posso executar, tá legal? Então, toda vez que você pega o objeto apagador e cria um new, o que você faz? Cria uma nova instância, você cria um novo apagador. Então, imagina, você tem esse apagador, que é o modelo. Aí você criou um novo apagador, você cria uma instância dele, você faz um clone dele. E aí você utiliza esse com variáveis diferentes. Por exemplo, eu tenho esse apagador, que é essa instância do apagador, onde eu tenho a caneta azul e a caneta vermelha. Quando eu dou um new, nova instância disso daqui, o que eu crio? Uma nova instância onde eu posso ter, por exemplo, esse mesmo apagador, tá? Com a variável caneta preta e caneta vermelha, tá? Ou seja, eu poderia ter duas instâncias de um apagador, uma com caneta azul e outra caneta preta, e outra com caneta preta e outra caneta vermelha, tá legal? Então, criar uma instância, ou seja, criar uma instância de uma variável, é utilizar o modelo da classe que você criou para criar uma variável onde você vai ter acesso aos atributos e métodos daquela classe, tá? Gente, a gente falou hoje sobre classes, a gente falou hoje sobre atributos, falou hoje sobre métodos, tá legal? E sobre escopo, tá, gente? A gente vai começar a ver um pouquinho de encapsulamento e o que você consegue fazer com métodos públicos e métodos privados nas próximas aulas, tá? Mas essa aqui, gente, é a introdução do que você precisa saber para que serve um objeto, de como você organizar o seu código de uma forma com vários conceitos empregados na orientação a objeto, deixando com que o seu código seja a sua própria documentação, evitando que você crie pilhas de documentos para entender a mensagem que você queria colocar dentro do seu software, tá legal? Gente, eu passei muita informação para vocês hoje, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui, mas na próxima aula, o que a gente vai ver então? Como criar uma classe, tá? Em JavaScript, como criar os atributos e como criar uma instância, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar, tá? Lembrando, a gente quando começou a desenvolver, a gente criou as nossas variáveis, criou os nossos loopings, criou os nossos condicionais, depois a gente colocou todos eles dentro de funções, tá? Para que as funções tenham um conjunto de variáveis, um conjunto de loops e um conjunto de condicionais, tá? E agora a gente está criando uma instância superior, que é a nossa classe, tá? E essa nossa classe, a gente pode ter um conjunto de funções, consequentemente tendo um conjunto de variáveis, tendo um conjunto de loops, tendo um conjunto de condicionais, tá legal? Então, a classe é algo maior do que a função, tá legal? Então, na próxima aula, a gente vai começar a criar a nossa primeira classe, vai falar um pouco lá dos conceitos embutidos somente na classe, tá? E aí vai começar a utilizar um pouquinho e falar um pouquinho de novas instâncias, tá legal? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Recomendo para vocês as outras aulas que eu já gravei sobre orientação a objeto, porém eu não dei todos esses conceitos para vocês, tá? Mas vocês podem aí se aventurar e tentar descobrir ali o mundo da orientação a objeto com a aula que eu dei anterior, para que vocês venham mais preparados para a próxima aula, tá legal? Fico por aqui, até mais e até a próxima aula.